Final do ano, mas não tarde demais para o final de 2024. Voltamos com as nossas leituras de Metamorfose de Ovídio, depois da vinheta. Bem, amigos, estamos aqui agora com o Rodrigo Tadeu Gonçalves, tradutor deste livro maravilhoso que estamos lendo este ano ainda, no ano de 2024, que é as Metamorfoses do Ovídio. Como é que você está, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, cansado. Tranquilo, cansado. Estamos todos, Quando né, você cara? comentar aquele vídeo seu cansado, eu achei maravilhoso. Exato, né, cara? Estamos aí. Estou aqui se representando a galera cansada, a nação cansada do meu país. 2024 vai acabar. Exato. Mas a gente também vai acabar. Estamos quase acabando aqui as Metamorfoses. Vamos falar hoje, então, do livro 10 e do livro 11. O livro 10, que é particularmente interessantíssimo, assim, né? Eu acho. O livro 10 começa com a história de Orfeu e Eurídice, né? Porque vocês sabem que Orfeu lá é o Tony Garrido, né? É o cara que... Vocês viram o filme, não preciso explicar para vocês a história de Orfeu, porque vocês são muito fãs de cinema nacional, vocês estão vendo aí, ainda estou aqui pra caramba, então vocês conhecem Orfeu e Eurídice, mas é aquele cara que a mulher pisou na cobra, né? Uhum. Da onde vem aquela bandeira, né? Não pisa na minhoca, né? Que tem uma cobrinha ali que não pisa em mim. Aí ela pisou na cobrinha, morreu, foi pro mundo inferior. Pro mundo inferior. E aí chegou o Orfeu e pediu para salvar ela, né? Uma coisa legal de falar do Orfeu é que ele é uma espécie de símbolo do poeta e do músico na antiguidade, né? E depois também, né? Ele é meio que um paradigma. Então, quando ele conta a história, é como se fosse o poeta dentro do poema contando a história, né? E ele tem poderes mágicos de cantar e tocar, e aí a natureza se mexe, as árvores andam, os animais param, ficam olhando, chorando. Existe uma discussão de que Orfeu talvez tenha sido uma pessoa de verdade, é isso? Sim, tem uma série de hinos, chamados hinos órficos, de uma tradição que está ligada com a tradição pitagórica, também uma tradição filosófica, de ritos de mistério, enfim, tem toda uma questão envolvida nisso aí. Mas a figura mitológica do Orfeu, ela não necessariamente corresponde a essa figura, enfim, supostamente histórica, que seria responsável por essa tradição, né? Está ligado a uma série de cultos antigos ligados aos mistérios, né? Os mistérios de Eleusis, os mistérios dos ritos órficos. Eu acho que isso é interessante de falar. Mas acho que ele, como figura mesmo, ele representa a música, a poesia, o poder demiúrgico, né, da música e da poesia, de fazer o mundo, de fazer as coisas. Acho que é importante que ele seja, de fato, aqui o protagonista do livro 10 inteiro. Ele vai contar todas as histórias, tudo gira em torno desse evento, né, da perda da mulher dele. É interessante que o mito de Orfeu e Eurídice é aquele que ele tem que sair, né, com ela assim, em fila indiana do inferno, e ele não pode olhar para trás, né, porque se ele olhar para trás ela vai ser tragada pelo inferno, né? Tá o claro paralelismo com Ló, né, e a mulher de Ló estão aí, né, da Bíblia, e engraçado porque essa mesma história, que é a história de Ló, que está lá no livro do Gênesis, né, que é da destruição de Sodoma e Gomorra, ela também vai ter um paralelo muito claro também na última história, né, na última história do livro, que é a história da Mirra e do Cíneras, exatamente, né? Que é justamente aquela história de incesto, que o Ló, eles vão para a caverna, né? Porque o anjo destruiu Sodoma e Gomorra, e eles têm que ir para uma caverna para se esconder, porque os anjos estão destruindo tudo, e as filhas acham que o mundo acabou, que só sobraram eles e que eles têm que repopular o planeta Terra, só que só sobrou o pai, daí elas embebedam o pai, e o pai então se deita com uma num dia e na outra, né? E daí sai lá os descendentes lá da tribo amaldiçoada lá de Israel. Né? Então acho que a gente consegue perceber assim, uma inspiração mitológica, né, essas relações que a gente já encontrou em vários outros mitos. É legal também ver o livro 10 como um espaço de narrativas sobre amores que aqui para essa cultura são considerados ou desviantes ou antinaturais. Tem uma coisa toda primeiro da decepção, do sofrimento do Orfeu quando ele perde a Eurídice, né? Primeiro que ele vai até o inferno, que é uma coisa para poucos na antiguidade, ele consegue descer e sair de lá estando vivo. E ele convence, né, os deuses do mundo inferior, o Plutão e a Perséfone, a Proserpina, com a sua arte, basicamente, né? Cantando, tocando lira e falando com eles, com retórica, convence a trazer a Eurídice de volta. Eles colocam essa condição, que é uma condição muito específica lá,
que ele não consegue cumprir porque ele está muito preocupado com ela quando ele está subindo. E aí, claro, ela cai de volta para o inferno. E o que acontece com ele é uma decepção amorosa tão forte que ele fica completamente devastado, cantando sozinho na floresta, para as árvores que chegam perto dele, para os animais que chegam perto dele, para as pedras que chegam perto dele, e ele se resolve a deixar de gostar de mulheres. Nesse momento, todas as mulheres do universo parecem gostar do Orfeu, quererem o Orfeu, e ele resolve que chega. Então ele começa, o poeta acredita a ele, né, a invenção dos amores pederásticos, né, dos amores de homens por jovens meninos, que é uma coisa que na antiguidade era mais bem aceita, digamos. Mais bem aceita não, era aceita, né? Hoje em dia não pega bem porque a pederastia é crime. Mas para eles era algo relativamente comum, e aqui ele é considerado um inventor disso na Trácia, nessa região, por conta da desilusão amorosa. E aí o que ele vai fazer é contar uma série de histórias, algumas, as 3 ou 4 primeiras histórias, de jovens rapazes que estão envolvidos com deuses. Do sexo masculino. Ele coloca aqui a parte que você destacou, né? Orfeu se afasta de toda a Vênus feminina, por tudo de mal que se dera ou por ter prometido, contudo o ardor impelia muitas a unir-se com o Vate, e rejeitadas sofriam. Ele ainda foi autor para os povos da Trácia do transferir o amor aos tenros rapazes, e antes de a primavera acabar, colher as flores primeiras. Né? Então é isso que você falou aqui agora nas formas dos versos do Ovídio. Além dessa questão dos amores pederastas, eu acho que tem uma questão que perpassa também boa parte do livro 10, que é o amor diante da força do vacilo, né? Porque vários deles matam seus amados ou seus objetos de amor acidentalmente, assim, nos vacilos imensos. Especialmente os deuses nas 3 primeiras histórias, né? Exato. Ele conta, primeiro, o narrador conta a história do Cipariço, que vira um cipreste, que é um jovem rapaz pelo qual Apolo está apaixonado e que, sem querer, mata um cervo sagrado. E ele fica muito triste, o jovem Cipariço, e acaba definhando, morrendo de tristeza. Apolo não consegue salvá-lo, e ele vira um cipreste, que é uma árvore claramente triste. Assim. Um vacilo número 1. Um vacilo número 1. O segundo vacilo, agora... O próprio Orfeu toma a palavra para contar as suas narrativas, essas todas narrativas que vão vir até o final do livro 10. Ele inicia invocando a própria mãe, que é uma musa, como os outros poetas épicos, narrativos da antiguidade sempre fazem uma invocação à musa no começo. Ele, como poeta dentro do poema, essa representação, né, do poeta dentro do poema, também faz uma invocação à musa. E ele diz então que agora... Ele já cantou coisas mais elevadas, os gigantes, etc., mas agora ele vai cantar uma lira mais leve, né, que são os deuses, jovens amados por deuses e moças que sofreram por sua volúpia. A primeira história que ele conta é do Ganimedes, que é um jovenzinho pelo qual Júpiter se apaixona, o deus dos deuses, até então, né, responsável por uma grande galeria de mulheres perseguidas e, enfim, como amadas, a gente viu nos outros livros, todos. E aqui a narrativa do Orfeu diz que Júpiter percebeu, então descobriu-se, e que queria ser aquilo e não o que era antes, né? Decidiu verter-se não em ave qualquer, mas naquela que leva seu raio. Então ele virou uma águia, se transformou numa águia para sequestrar o Ganimedes, porque ele se deu conta que ele descobriu algo que a gente poderia identificar aqui como uma espécie de bissexualidade. E ele rapta o jovem Ganimedes, leva para o Olimpo, onde o jovem vira um garçom dos deuses, né, servindo a bebida, o néctar dos deuses. E isso ofende muito a Juno. Vamos lembrar que o Ganimedes é troiano, e o ódio da Juno pelos troianos não começa necessariamente aqui, mas também está ligado com mais esse e é mais uma história de enfim, né, Júpiter com tesão e Juno com ciúmes, né? Então também nada do que a gente já não tenha visto antes também nesse sentido, né? A terceira história é do jovem Jacinto, que está brincando com o Apolo, também que está apaixonado por ele. Eles estão ali brincando de jogar um disco, né? O Apolo quer se mostrar, jogar o disco muito rápido, porque ele é fortão, porque ele é um deus, e estoura a cara do menino com frisbee. Uma descarga. Um frisbee de pedra. Um frisbee de pedra, exatamente. Morte por frisbee. Ele fica a chance de você morrer triste com um frisbee na cabeça é baixa, mas nunca zero, né?
Então tá aqui o vacilo número 2 e vacilo número 3, né? Que são, não, o vacilo número 2 só, né? Porque o Ganimedes ele só foi raptado, né? E aqui a gente tem depois as Propétides, que é uma história muito curtinha, mas que eu acho que ela serve meio como de ligação para a história do Pigmalião, né? Porque as Propétides são as primeiras prostitutas, não é isso? São transformadas em prostitutas, né? Forçadas a se prostituir. E aí a Vênus acho que se enfurece por isso, né? Porque estão prostituindo o conceito do amor, transforma elas em pedras, né? E aí isso serve como um preâmbulo para a história do Pigmalião e a estátua. Que, como você mencionou agora há pouco, antes da gente começar, inverte a narrativa, né? Se elas acabaram de virar pedra, o Pigmalião vai se apaixonar por uma pedra que vai virar gente. Exato. É muito legal porque você falou, né? Tipo, ele é o primeiro incel, assim, porque ele é o equivalente a você ter aquelas namoradas japonesas de travesseiro, assim, né? Porque ele faz isso, né? A estátua dele é isso, né? Porque ele, quando o Pigmalião as viu em crime perpétuo, né? Ou seja, as Propétides, né? Ofendidos pelos vícios que a muito a mente feminina dera à natura, vivia solteiro, sem esposa, há muito tempo privado do leito. Né? Quer dizer, o cara falou assim, não, agora a mulher agora tem prostituta, agora não dá para confiar mais em mulher, vamos ter que virar incel, né? MGTOW, como chama essas coisas, né? Eu não sei. Tem todas essas paradas aí. Os caras não, né, abdicam aí da mulher, e aí ele esculpiu uma estátua de mulher, né? E ele ficava alisando ali a estátua toda hora ali e tal. Enfim. E faz um pedido a Vênus, no Festival de Vênus, ali em Chipre, e de repente, quando ele chega de volta em casa, a estátua sofre uma transformação, né? Uma metamorfose. Quando ele vai lá dar os beijos dele na estátua, ele percebe que ela está mais quente, ela amolece ao toque, e isso é muito legal, porque quando a gente pensa na Idade de Ouro da escultura renascentista e vê aquelas estátuas com um realismo tão grande, quando as mãos do deus tocam o braço de uma ninfa ou até mesmo a perna de uma ninfa, você vê esse movimento aqui, né, de uma coisa que parece amolecer ao toque, mas aquilo é pedra. Então, interessantíssimo. É bem interessante olhar para essa metamorfose, que é uma das poucas em que, ao contrário das outras, em que acontece seres primeiro vivos, uma tragédia. Não, e também seres vivos viram coisas inanimadas, vira pedra, vira... Aqui é a pedra que vira uma pessoa, né? É verdade. Muito bom. E aí, logo depois dessa... daí não é o final ainda do livro 10, mas aqui sim vem o amor incestuoso de Mirra por Cíniras. Né? Tem que lembrar que o primeiro, o Cíniras é filho da Paphos, que é filha, é verdade. Que é filha da estátua com o Ganimedes, porque essa vai ser a linhagem que vai chegar até o Adonis aqui no final do livro. Isso, perfeito. Então de novo, recapitulando, né? O Pigmalião faz a estátua vira gente, eles têm um filho, que é Paphos. É uma filha, né? Nunca sei direito o gênero desses nomes, enfim. E aí a Paphos dá luz ao Cíniras, que tem uma filha, que é a Mirra, que vai se apaixonar perdidamente pelo pai. É uma história que tem trigger warning, né? Como a gente estava falando aqui, ele diz, dela nasce Cíniras, que não tivesse gerado prole, de certo seria contado entre os felizes. Coisas terríveis canto, afastai-vos daqui, pais e filhas. Né? Quer dizer, tire as crianças da sala, que agora a gente vai falar de uma coisa pesada. Né? É um anúncio do próprio Orfeu que está contando a história, né? Isso é muito interessante. E aí, aqui a gente vê então, o Cíniras com essa filha, e ele ama ela, enfim, ela ama ele, só que não do jeito, né? Ele fala assim, não do jeito que uma filha deve amar o pai, ela ama de outro jeito, e cada carinho que o pai faz, ela interpreta errado e leva para o mau caminho, e etc. E ela percebe que ela está apaixonada pelo pai, que nada está mais dando jeito, e ela decide se matar, né? E aí deixa lá, acho que uma carta, escreve assim, né? E ela é salva por uma ama que ouve, né, os lamentos dela, enfim. E essa ama fala, tá bom, querida, você quer, a gente... Vamos arrumar um jeito aqui de isso acontecer, porque, sei lá, né, tem coisas aí que... Né, morrer não é a solução. E aí faz-se a alcova,
o pai recebe a filha na cama, assim, tá meio escuro, ele não vê, né? E ele ainda tem aquela... Ele sabe que é uma menina mais nova, ele fala, vem aqui, filha. Ele fala assim, papai. E ele fala, é... E depois ele percebe que é a filha dele de verdade. O que meio que... Péssimo, né? Péssimo, né? Enfim. Eu queria lembrar daquele gênero, né, da deliberação das mulheres apaixonadas aqui nas Metamorfoses. A gente já viu a Biblis, que é apaixonada pelo irmão, a gente já viu a Medeia e várias outras que têm esses monólogos em que elas falam, na verdade, aquilo que representa um fluxo de consciência que é difícil de elaborar na narrativa da antiguidade, né? Então elas estão falando consigo mesmas e essas falas têm uma espécie de efeito deliberativo, elas ficam pesando os prós e contras e tal, e quando ela percebe que ela está apaixonada pelo pai, Perfeito. Ela fica levantando aqueles exemplos, né? Mas olha, entre os animais, né? Alguns os bichos se unem aos próprios pais sem delito, né? Por que não pode ser? Por que não pode acontecer? Se pode acontecer com os animais. Parece música do Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, E também fala de outros povos em que isso é comum. E isso passa um pouco por esse lugar comum do discurso interno da mulher apaixonada em sofrimento ao longo do poema que aparece tantas vezes. Leis malvadas trouxeram os cuidados humanos e o que a natureza permite invidas normas negam. Dizem, contudo, que agentes entre as quais mãe com filho e filha com pai se conjugam, tal amor duplicado faz crescer a piedade. Pobre de mim, não me foi permitido nascer entre eles. Fere-me o acaso do loco. Né? Por acaso nasci, né? Olha que bonita essa frase depois, né? Mas se filha eu não fosse, do magnânimo Cíneras desposaria. Como já é meu, não é meu. Ó que foda, né? Como já é meu, não é meu. E me traz prejuízo ser-lhe próxima. Mais segura seria se estranha. Então é um discurso bem impactante esse dela deliberando, né? E no fim das contas dá errado, né? Claro. Porque daí a primeira vez dá certo, a segunda vez o pai percebe que é ela, né? E aí ela é transformada em... Como que é? Ela sai correndo, né? Ela foge, enfim, grávida do pai, vai se enforcar, enfim, e ela é transformada então em mirra mesmo, né? Que é o presente dos 3 reis magos lá, que ninguém sabe exatamente o que é. Nesse caso aqui é uma árvore que tem uma espécie de... Não, tô brincando. A gente sabe que é uma árvore, só porque tipo, a gente sabe o que é ouro, o que é incenso, mas aí na minha, quando a gente está na escola de catequese, a gente nunca sabe o que é, né? Mas aqui tem umas gotas de uma seiva, né, que cai, que são as lágrimas da mirra. E ela estava grávida, né, então ela vai parir mesmo sendo árvore, e a criança que nasce é o Adonis, que é o menino mais lindo de todos os tempos. Exato. O Adonis, por sua vez, atrai muito a atenção da Vênus, não é isso? E aí o Adonis está ali caçando, porque ele é um jovem bonito, caçador e tal, e a Vênus vê aquele negócio ali e ela até meio que, como você disse aqui, ela vira meio que uma ninfa, assim, né? Ela troca de lugar, ela troca de persona. Ela tá ali, né, tentando mudar a personalidade dela para ver se ela conquista que é um erro de principiante, né, para uma deusa, isso daí é meio que, enfim. Mas o detalhe é que ela foi flechada sem querer pela flecha do Cupido, que é o filhinho dela. E você não tem como lutar contra essa flecha. A gente vai lembrar que lá no começo, com Apolo e a Daphne, foi o Cupido com raiva que fez a ponta de chumbo e a ponta de ouro, e, enfim, aquela coisa toda. Então ela fica tentando convencê-lo, né, e seduzir esse jovem ali no meio desse locus amoenos, do mato, da floresta, da caçada e tudo mais. E fala, olha, melhor você não ir caçar. Eu sei que você gosta de caçar, mas não vai caçar, porque você sabe que tem bicho aí que é perigoso, tipo leão. Tipo leão. Vou contar uma história de leão. E daí ela começa a contar uma história de leão, e daí já a narradora já é a Vênus dentro do canto do Orfeu, dentro do canto do Ovídio, né? Já é uma terceira camada de narrativa aqui para falar da história de Hipómenes e Atalanta, que é uma história engraçadíssima. É uma das minhas histórias né? favoritas do livro. Eu acho uma das mais legais, por muitos motivos. Primeiro, a Atalanta é
uma corredora, uma ninfa corredora. Ela igual você. Igual eu sou uma ninfa... Não, você é corredor. Você é corredor. O Rodrigo é maratonista, galera, caso vocês não saibam. Às vezes, nas horas vagas. Exato. E aí só que ela é a corredora mais rápida de todas, né? E ela não quer se casar, como todas as ninfas, tem essa coisa da recusa ao gamos, ao matrimônio, à sociedade. E ela aceita se casar, mas o cara vai ter que ganhar dela na corrida. Só que se o cara não ganhar, ele morre. Exato. Então muitos morreram. Muitos morreram, e daí chega o Hipómenes e ele fala assim... E primeiro, eu acho legal que primeiro ele dá uma desbaratinada e fala assim, nossa, esse bando de trouxa, né? Arriscando a vida pra casar. Nossa, que viagem. Daí ele vê a mulher e fala, não, peraí. Vamos ver como é que é essa parada, competição aí, porque talvez... como é que faz pra se inscrever nessa corrida? Depois acho que vale a pena, hein? Acho que tá valendo a pena. E essa história tem várias subversões, assim como a Vênus vira essa coisa meio ninfa e troca de lugar e vai virar uma outra coisa. A Atalanta tem esse elemento que é menos feminino, porque ela é uma corredora, enfim, é mais rápida, tem uma coisa... O Hipómenes já chega não se interessando muito por ela, mas quando ele se interessa, ele vai dar um jeito de ganhar e ele pede ajuda a Vênus. E a gente vai ver que a história, embora Vênus ajude o rapaz Hipómenes a conquistar a Atalanta, né, ela dá 3 maçãs de ouro para ele jogar no meio da corrida, para ela se distrair. Isso não vai gerar uma situação em que ela vai ser forçada a se casar com ele, ela vai acabar gostando dele também. Então, é uma das raras histórias em que você tem sensualidade e consenso. E de novo aqui, assim, sem querer ser chato nesse assunto, mas vários outros elementos da simbologia bíblica estão aqui, né? A gente já falou da mirra, brincando, mas assim, de verdade, o ouro aqui aparece na forma da maçã, a própria maçã ligada à figura feminina, né, ao erro da mulher, né? Ligar a maçã ao erro feminino é algo que também está na Bíblia. E o número 3, né, que é um número cabalístico de transformação na Bíblia, né? Então assim, Jesus passa 3 dias morto, Jonas passa 3 dias dentro da barriga do peixe, vem os 3 reis magos, e toda vez que aparece o número 3 na Bíblia é um número que sugere a transformação do homem, né? A transformação de uma situação, diferentemente, por exemplo, do 40 que aparece na Bíblia, né? Os 40 dias no deserto, dos 40 anos do Êxodo, etc., que é o número da transformação do povo, né? Então esse número 3 ele vai significar meio que uma mudança de ventos. E aqui também, né? Porque é por meio dessas 3 maçãs de ouro que o Hipómenes consegue distrair a Daphne. Ele corre um pouquinho, joga uma maçã, corre um pouquinho, joga uma maçã, e ela, sei lá, porque a mulher também é atraída por essa ouro e por maçã. Essa representação estereotipada, um pouco, enfim, machista, mas típica da antiguidade, né? De que ela é incapaz de parar, de não, enfim, de continuar a correr, fazer o que ela queria fazer, de ser o que ela era, porque ela de repente viu um negócio de ouro na frente dela. Esse lugar comum, que é um pouco cruel até com essa representação de uma figura tão destoante como a Atalanta, ela me lembra também um pouco, possivelmente o vídeo pensa um pouco nisso quando ele está pensando no mito da Atalanta aqui. Me lembra a personagem da Eneida, a Camila, que é uma grande guerreira inimiga do Enéas, que é absolutamente invencível, é tipo uma mulher incrível, que é também ligada à natureza e tal, tem uma coisa meio selvagem, mas ela é quase invencível, ela é de fato o grande herói dos inimigos do Enéas, depois do grande inimigo dele, que é o Turno. E ela só é vencida por um camarada que é um sacerdote, e ele está com umas roupinhas muito especiais, muito diferentes, meio exóticas, e aí o narrador diz, e ela, por ser mulher, de repente olha para aquilo e não consegue não se distrair olhando para essas roupas tão especiais do cara. E aí você pensa assim, pô, o cara cria um personagem que é tipo a mulher mais forte que tem ali, que é uma das mais potentes, uma das personagens mais incríveis da literatura antiga, só para ela morrer porque ela se distraiu com uma roupa. Eu acho isso meio péssimo, mas mostra como essa sociedade vê esses clichês, né? O desvio que é uma ninfa com relação à sociedade, essa coisa que é quase impossível. Como assim essa mulher não vai casar? Como assim ela vai correr mais rápido que todo mundo, etc. Mas a coisa vai se invertendo, né? E a gente vai vendo
essas manipulações de expectativas na medida em que, de repente, os dois se apaixonam, ficam bem no final, quer dizer, ele ganha, e ela, com alegria, resolve se casar com ele, fica junto com ele, e por isso a Vênus também fica brava, porque no fim ele esqueceu de agradecer. Né? Exato. Ele esquece de agradecer. Isso é muito legal, porque daí eles dá certo, eles casam e, pô, é um final feliz, mas a Vênus fica brava. Exato. A Atalanta, ela gosta dele, assim, eles ficam felizes. E daí ela fala assim, né, tem uma hora aqui que a Vênus, ela fala assim, você não acha que eu mereci um obrigado por ter dado pra ele essas maçãs e tal? Né? Ela tá contando a história pro Adonis, né? Ele fala, olha, né, eu não mereci um agradecimento, né, enfim. E a Vênus já apareceu agora há pouco, né, pedindo lá, o Pigmalião lá pedindo uma prece para ela, e ela atendendo, então assim, dando a entender que porque ela é realmente uma deusa que escuta, enfim, só que aí, por ele não agradecer, aí acabou tudo, né, ela transformou os dois em dois tarados, né, que não conseguem parar de se pegar, não conseguem parar de transar, os caras ficam loucos, daí tem um templo ali, daí eles vão e transam tudo que é lugar do templo, profanam o templo inteiro. E aí ela, depois que faz isso, ela transforma eles em leões, aí são os leões do templo lá, né? Que é justamente o templo da Magna Mater, da Grande Mãe, da deusa Cibele, que tem como símbolo os leões, e aí eles são transformados em leões porque eles profanam o templo. Né? Ali não é lugar de fazer isso. Exato. Mas eles não conseguem segurar. Muito bom. Então é uma história que acabou bem e acabou mal. E no fim ela só estava contando isso para falar para ele, ó, não vai caçar não, porque leão é um bicho meio perigoso. Exato. Né? Fica aqui, aí, no matinho comigo. Exato. E aí termina com a morte do Adonis, justamente, né? Enfim. E aí, cara, por último, a gente tem aqui o livro 11, que começa justamente com a morte do Orfeu, né? Então o livro 10 acaba com a morte do Adonis, que ele morre de um jeito muito besta, assim, na verdade tinha uns cachorros, estavam caçando um javali, faz o javali sair da toca, o javali sai da toca, meio que atropela o Adonis, enfia o dente na coxa dele, deixa ele ali sangrando. A Vênus estava avisando, né? Que mexer com o bicho selvagem Errou o bicho, mas acertou o perigo, né? Enfim. Perigoso. E aí começa então a morte do Orfeu. Você quer falar da morte do Orfeu? O Orfeu é perseguido aqui pelas Mênades, que são seguidoras de Baco, ou de Dioniso, né? Assim como aquelas que a gente viu que destroçaram o Penteu lá em Tebas. E aqui acontece uma coisa parecida, né? Elas despedaçam o Orfeu, jogam um pedaço para tudo quanto é lado, a cabeça dele vai para um rio. E é isso. Meio triste, mas esse é o fim do Orfeu. Exato. Nessa versão aqui. E aí vamos aqui então para a história do Midas, né, cara? Que talvez seja uma história que vocês conheçam bastante e que tem mais nessa história do que o saber popular sugere, né? Porque o Midas, vocês sabem, é aquele cara do toque de ouro, né? Ele pede isso. Tem um detalhezinho da relação entre essas duas histórias, né? Que são as Mênades. Porque o Baco, que é o deus dessas Mênades que acabaram de destroçar o Orfeu, ele tinha iniciado o Sileno, que é uma figura mítica, e o Midas nos ritos báquicos, nos mistérios, né? E também o Orfeu. O Midas e o Orfeu tinham sido iniciados nos mistérios de Baco. Então o Midas aparece, ele é um rei, né? E o Sileno é encontrado bêbado, porque ele é uma figura ligada aos sátiros e tal, tá com uma coisa toda, está meio sempre bêbado, e ele é encontrado e levado para o Midas. E lá ele é obrigado a participar de um banquete durante 10 dias e tal, até que o Midas vai devolver o Sileno para o Baco. O deus Baco fica feliz com o retorno do seu Sileno e oferece um dom. Um pedido, né? Faz um pedido aí. E aí a gente sempre pensa, eu não sei o que as pessoas costumam pensar do Midas, mas a fama dele é que tudo que ele toca vira ouro. E que legal, né? Coisa maravilhosa. Mas não, na verdade isso é visto como um pedido estúpido. Né? Inclusive o Ovídio fala aqui, né? Sim. Que o Midas é conhecido por ser uma figura de obtusa, uma figura de pouca inteligência. Porque ele pede para que tudo que eu tocar com o meu corpo converta-se em ouro brilhante, e o Deus fala, putz... Baco olha e fala, beleza, né? Assentindo ao pedido, concede-lhe o dom ruinoso.
Liber, e o não ter pedido uma coisa melhor o comove. Né? Fica com peninha. E aí ele vai lá comer uma maçã, a maçã vira ouro, ele não consegue comer, ele vai beber água, a água vira ouro líquido, escorre pelos dentes dele, o bicho não consegue Encosta dormir. nos familiares. Ele encosta nos familiares, vira ouro, ele vai deitar na cama, a cama dele fica dura pra caramba e tudo mais. Então assim, meio burrice isso aí que você falou, né, cara? Você podia ter pedido uma coisa um pouco melhor, mas você pediu isso. Contudo, esse não é o ápice da burrice do Midas, né? Que é a história que vem a seguir, que é de Pan e Apolo competem diante do Tmolo. O Tmolo, né? Tmolo. Mas o problema é que tem uma coisa antes, né? Que ele pede perdão e ele pede pro Baco pra voltar. Ah, sim, isso é verdade. Então, antes disso, ele chega pro Baco e fala, cara, deu tudo errado isso aí, esse pedido que eu fiz aí, pô, mó vacilo da minha parte, gostaria de desfazer, pode ser, né? Daí o cara fala, beleza, Vai né? ter que se lavar nas águas do rio Pactolo, que hoje, como todo mundo sabe, e é por isso que o vídeo está contando essa história, tem águas douradas. Então é assim que as águas ficaram douradas. Perfeito. E ali perto tem o Monte Tmolo. O Monte Tmolo. E aí, esse Monte Tmolo tem esse deus, que é o monte, né? Que é o deus montanha, ou o deus da montanha, enfim, que é o Tmolo. E ali tá Pan e Apolo fazendo um rock-off, assim, né? De música, enfim. Uma batalha de rimas. Uma batalha musical, né? Sabe que o Pan tem a flautinha e o Apolo tem a lira. E eles falaram, vamos ver quem que manda o som mais cabuloso, né? E aí o Pan manda o som dele, o Apolo manda o som dele. E é muito legal, porque a montanha é o juiz. A montanha é o E juiz. aí ele senta sobre a montanha, ele quer a montanha, senta bonitinho pra ouvir a música. É muito legal isso. Meio Nintendo isso, né? Uma coisa do Zelda. Assim. Meio jogo de Nintendo, assim, a montanha, assim, sentando, assim, ouvindo musiquinha, assim, das pessoas. Beleza. E naturalmente o juiz Tmolo Montanha diz que o Apolo é melhor, claro, o Apolo é sempre melhor. E o Midas, como é burro, né, o que o poeta está dizendo, literalmente isso, né, ele fala, não. Eu falo, peraí, eu não concordo. O cara vai chegar pra um deus que acabou de dar o veredito, que era o juiz, chega esse cara que não tem nada a ver com a história, que ninguém pediu a opinião dele, e fala, olha, eu gostei mais do cara da flautinha. E o cara fala, meu irmão, ninguém te chamou aqui pra começo de conversa. Né? E é maravilhoso que ele ganha o quê? Orelhas de burro. Orelha de burro. E umas orelhonas. E aí ele que ele tem que esconder, né, com o turbante, com o chapéuzinho, né? dele. E aí o único que sabe disso é o barbeiro dele, né? Que é o barbeiro que corta o cabelo dele, que ele tira lá o turbante. Ele vê as orelhas, mas ele esconde as orelhas assim pra trás, assim, né? Amarra e tal. E aí o barbeiro sabe. O barbeiro não pode contar, não é isso? Mas ele não se aguenta, ele precisa contar pra alguém. Ele se aguenta e fala assim, galera, vocês não sabem, cara, fui cortar a orelha, fui cortar o cabelo do Midas, e aí? Tirei aquele turbante. Sabe o que tem debaixo daquele turbante? Orelha de burro. Eu juro pra vocês. E aí, mas ele não conta pros caras. Ele faz um buraco na terra, um buraco e ele conta pro buraco. Exatamente. Só que contando pro buraco, a notícia se espalha. Porque nascem trêmulas canas do buraco, e aí quando passa o vento, a notícia vai pra todo mundo. É muito boa essa sensacional. Sensacional. Subvertendo toda a nossa visão elevada do Midas como esse rei que transforma tudo em ouro. Exato. Né? E aí ele mata o barbeiro por conta disso, né? Será que é o primeiro barbeiro que morre na história da literatura mundial? Não sei. Mas não é o barbeiro que mata também, né? Então já tá... o barbeiro que mata, né? Que é o Sweeney Todd, né? E, enfim... Mas tem o barbeiro que morre aqui também, o primeiro barbeiro que morre da história da literatura, talvez. Tem um detalhe interessante que acontece aqui na transição, que o Apolo sai dali, vingado e tal, e vai passar por acaso pelos campos de Laomedonte. E a gente está indo para Troia. Para Troia, exatamente. Então já é o livro 11, a gente vai ver nessa transição o início de uma série de pequenas narrativas relacionadas com o ciclo troiano, que vão chegar próximos da história de Roma, né, lá no livro 15. Então aqui para ver o surgimento das muralhas de Troia, que é uma passagem muito importante dessa mitologia relacionada com Troia, porque tem esse rei, Laomedonte, que está fundando Troia, mas sozinho ele não consegue construir essas muralhas, né? Então Apolo e o Netuno resolvem ajudar e cobram uma grana do cara para ajudar, e ele não paga. Exato. Então aí já começa... Dá calote em Deus, né, cara? Assim, dois deuses. O nível de burrice desse livro aqui tá chegando ali a paroxismos incríveis. Eu não tinha pensado nisso, mas parece que tem uma temática recorrente aqui nesse livro 11. Talvez, inclusive, porque você falou na introdução, né, que existe uma certa... um certo enaltecimento dos imperadores concomitante a uma certa crítica do mundo dos homens, assim, né? E talvez seja um pouco isso, assim, aqui começa a entrar
um pouco essa obtusidade humana naquilo que é divino, né? Se metendo naquilo que é divino. E você não perceber que você tem que respeitar a divindade, que você não pode isso como uma forma de desencantar o mundo, né? E o mundo deixando de ser encantado, talvez pela burrice do homem, assim, né? É tanto vacilo que os caras falam mesmo. É verdade. Deixa essa e coisa isso também sem Deus, ajuda, né? a construir toda a justificativa para a queda de Troia no futuro, para o sofrimento dos troianos, né? Para a derrota para os gregos e para os lados que os deuses tomam na guerra. Isso Perfeito. vai ser bem importante. Bom, aí o calote dos deuses cobra o seu preço, né, cara? Porque o deus do mar diz e lança todas as águas contra as praias da ávida Troia, faz das terras um grande campo de águas, colheitas arrasou dos colonos, cobriu os campos com ondas. Tal castigo não foi o bastante. Também a princesa deu a um monstro marinho que, atado às sólidas rochas, vinga o Alcides, que exige o pagamento proposto. Chega o Hércules aqui, então, né? O Alcides. O seu Alcides. O seu Alcides vai lá e mata o monstro marinho. O monstro marinho, exatamente. E assim como na história do Perseu também, né? Liberta uma princesa que estava sendo... Só que aí porque ele já tinha a princesa dele, ele dá a princesa para um amigo dele lá que estava lá, que é o Telamon. Então, aí a história, a gente está mesmo lidando com, a partir de agora, com uma... Não sei, hoje em dia talvez a gente pudesse chamar de uma espécie de fanfic, assim, pensando o que o Homero fez. Falou da Guerra de Troia, falou da volta dos heróis para casa. O que a Eneida fez em Roma depois? Juntou essas duas narrativas e contou o retorno dos troianos para casa para fundar Roma. O que a partir de agora, depois que a gente sai do mundo puramente mitológico e vai para o mundo mais próximo dos heróis e dos mortais, o que vai acontecer? A gente vai ver uma série de pequenas partes da narrativa que não estão no Homero nem na Eneida, né? Então assim, a gente vai agora para o pai do Aquiles e a mãe do Aquiles. Acabou de ver a fundação das muralhas de Troia. Daí a gente vai conhecer a história pregressa do casamento de Peleu e Tétis, pai de Aquiles e a mãe do Aquiles, né? Tem uma parte importante dessa história que a gente tem o Proteu, o velho do mar, dizendo para Tétis, né, uma profecia que olha, você vai ser mãe de um jovem que em atos fortes vencerá os do pai. Isso. E será tido em mais alta conta, que é o Aquiles, né? Mas ela não sabe quem é. E nisso, o Júpiter, que está interessado em absolutamente tudo que se mexe, fora porque ele é vaidoso. Pula fora. Ele fala, não, peraí, vai nascer um filho que vai matar o pai. Vai ser melhor do que eu. Vai ser melhor do que eu. Então, Peleu, casa aqui com a Tétis. Exato. Vai lá, vai que é tua. Vai dar tudo certo. Exato. Só que ela não está interessada, como várias outras histórias do livro, né? E ela, assim como o Proteu, também é uma muda-forma. Ela tem essa característica de se transformar em várias coisas diferentes, né? O Proteu, que é talvez o paradigma essencial dessa figura do muda-formas, ele explica para o Peleu como que ele pode conquistar, né? E segurar e sobrepujar a Tétis. Ela vai se transformar nisso, vai se transformar naquilo, vai se transformar naquilo, você segura bem firme, quando ela cansar, aí você fica com ela. Perfeito. Então, ela engravida do Peleu, vai nascer Aquiles, e o Peleu sai depois em uma série de aventuras, né? Você não achou legal que a Tétis apareceu peladona montada no golfinho selado? Eu achei isso sensacional. As imagens assim, são muito legais, né? Enfim... todas as transformações, assim, tudo que acontece é bem legal, bem legal. Enfim, e aí acontece essa história, e aí quem conta a próxima história é o Seix, que depois vai virar ele mesmo, né, um personagem de uma história, não é isso? Sim. Na verdade o que acontece é que Peleu sai em uma espécie de exílio, porque ele matou o irmão dele, o Foco, e ele é expulso, né, dessa terra, e ele vai chegar na Traquínia. Lá onde o Seix, que é filho do Lúcifer, que é a estrela da manhã, também, por sua vez, estava chorando por ter perdido um irmão, mas não porque matou o irmão. Então eles se reconhecem, eles conversam, e o Peleu é recebido na corte do rei Seix, e eles vão contar várias histórias, e a gente pode passar um pouco por cima delas, mas o que vai acontecer é que num dado momento é que aparece um lobo gigante, que sai matando um monte de animais na floresta, e os heróis são todos convocados para fazer uma comitiva para matar esse lobo, né? Como no Javali da Calidônia. Vai Peleu, vai outros heróis, é ótimo, né?
vão outros heróis, e o Saix não, porque a Alcione, que é a mulher dele, fala, não, mas fica aqui, por favor, porque ela gosta muito dele, e ela não quer que ele corra riscos. Só um detalhe, né, que eu tava falando antes do vídeo começar, que eu achei muito engraçado essa parada do pastor, né, da Fócida, o Onétor, que é o cara que avisa sobre o lobo, que ele fala assim, ele relata, eu levava até a praia, recurva, parará, e tava levando o gado, né, e daí fala, junto ao mar há um templo, não de mármore ou ouro, mas de troncos densos à sombra de um bosque vetusto. Tendo Nereu e as Nereides, um navegante me disse que são os deuses do templo, secando sua rede na praia. Junto dali é um brejo cerrado com densos salgueiros, que as águas paradas do mar tornaram um charco. Perto dali, com um estrépito enorme, estrondoso, apavora esse local uma fera enorme, um lobo. Ele fala assim, então cara, sabe o mar? Tem um templo lá na frente. Sabe o templo? Tem um brejo do lado. Sabe o brejo? Do lado do brejo tem um lobo, ele que tá matando a galera. Tipo, o cara fica extremamente específico pra falar onde que o lobo tá. Né? Eu acho muito legal, porque isso é mais um exemplo de uma coisa que o Ovidio faz muito bem, que é inverter perspectiva. Sabe? Se a gente pensar, como que é o nosso jeito normal de falar esse negócio? Pô, tem um lobo lá naquele brejo perto do não sei o que é perto do mar. E ele faz o contrário, assim como ele vai fazer logo depois na narrativa da descrição da tempestade, que é uma das mais belas de todas. E aí a gente vai ver não a tempestade caindo em cima do navio, mas o navio embaixo olhando para cima, e a tempestade, de repente a perspectiva vai para o alto de uma onda gigante que olha para baixo e vê o navio. Né? Então a gente está lidando com cortes mesmo, né? Quase cortes cinematográficos. Bem interessante mesmo. Bem legal. E aí ele, mas ele vai, né, com a galera. Sim, depois ele vai ter uma outra expedição para a qual a Alcione vai falar para ele, por favor, não vá. E ele vai ter que ir, ele vai ter que, na verdade, buscar ele vai para um oráculo, aqui no verso 410, para saber o que fazer, porque ele não sabe onde está o irmão dele, que é o Dedalion, que está desaparecido. E o oráculo fala para ele que ele vai ter que sair numa expedição pelo mar até encontrar o irmão. Então é uma história logo depois, né, que ele tenta resolver a situação. Perfeito. E aí tem essa história do Saix da Alcione, que é uma história super bonita e assim, não só na descrição poética, mas também em todo o arco narrativo, em todo... Me parece, eu estava falando para você, né? Me parece que aqui o Ovidio ele foi excepcionalmente mais poético, né, do que ele normalmente já é. Se deteve mais em detalhes, se deteve mais em explorar certos sofrimentos de uma forma mais impressionista, assim, né? De uma coisa de mais subjetiva, mas ao mesmo tempo muito palpável. Diferentemente, por exemplo, ali do lamento que a gente estava vendo, né, da Mirra, com relação, né, que faz um monólogo, me parece que aqui é tudo uma descrição, né, de um sofrimento que acontece por meio de sonhos e Deus intercedendo nos sonhos, etc. Né? Mas essa também é uma das minhas histórias favoritas de todo o livro, porque eu acho que aqui, de novo, ele muda o tom, você tem razão, ele flerta com outros gêneros literários, ele está aqui flertando com a tragédia. A Alcione, desde o começo, não quer que ele se afaste, porque ela sente de algum modo que ele vai morrer, né? Então, isso já está colocado desde o começo e a gente fica com essa impressão, né, no modo como a narrativa se desenvolve, e de fato ele vai morrer, né, numa cena de tempestade que é uma das mais impressionantes da literatura de todos os tempos, na minha opinião. Pega um trecho aí para você. Vamos pegar um trecho que eu gosto muito aqui, ó. Quando a tempestade cresce a partir do verso 495, 96, gritos dos homens, grande alvoroço, estridor do cordame, o peso das ondas, batendo-se as ondas, o céu trovejando. Cresce o mar com as ondas, parece aos céus igualar-se, alcançando as nuvens já baixas com o vasto rocio. Ora, com a revolta das fulvas areias do fundo, toma sua cor. Ora, torna-se negro qual ondas do Estige, entre mentes a espuma ressoante o alveja. Tais apuros também afetam a nave traquínea, ora como se estivesse no alto de um monte, como se visse os vales do Aqueronte no fundo, ora já no fundo, cercada do mar tormentoso, olha para o céu como se estivesse no abismo do inferno. Perfeito. Não é? Nossa, muito bom. Muito pode continuar, eu só estava elogiando. Com os golpes das ondas, enorme é o estrondo na nave, que ressoa mais forte que a fortaleza batida por um férreo ariete ou por balista acossada. Como, recuperando as forças para o ataque, ferozes peitam os leões os homens armados, de lança estendida. Dessa forma, a onda, incitada por ventos em fúria, ataca o arnês do navio já muito mais alta do que ele. Cedem já as cavilhas, perdendo a camada de cera, surgem fissuras que as ondas letais vão abrindo passagem.
Eis que cai das nuvens pesadas a chuva abundante. Pensarias que o céu inteiro cai sobre os mares e que o mar, inflando, subia às orlas celestes. Chuvas encharcam as velas e com as ondas celestes imiscuem-se as águas do mar, e assim vai. Eu acho Traduz muito o Dr. Rodrigo Tadeu Gonçalves. É muito, puta merda, hein? Olha boa só. Tradução, né? Obrigado. Mas é que esse texto é lindo, é difícil você fazer um trabalho ruim com um texto desse, né? As imagens são impressionantes, é quase como se você estivesse vendo. E é muito legal quando a gente pensa mesmo nessas leituras contemporâneas dos críticos que falam que o Ovídio tem uma verve cinematográfica, porque você vê os procedimentos aqui, né? Como se você já está vendo um filme que tem uma grande tempestade, você vai ter esses focos específicos. Ele faz um plongé e um contra-plongé. Exato, né? tem uma coisa aqui que a gente vai ver para sempre acontecer nas narrativas imagéticas de coisas desse tipo. Você não vai deixar de explorar isso aqui numa grande tempestade, né? Perfeito. Então é lindo. Maravilha. E aí ele sabe que ele vai morrer e ele só reza para que a Alcione encontre, né, o corpo dele, enfim, né? E aí tem essa parte aqui que também muito impressionante. Depois, muito bonito, né? A Casa do Sono, né? Que ela vai lá e pede, né? Enfim, tá ali sem conseguir dormir pedindo direito. aos deuses para saber alguma coisa do marido, né? E a Juno se apieda, pede para Íris, que é a sua mensageira, ir até a Casa do Sono e invocar um sonho que traga para Alcione a notícia da morte do marido. E aí tem toda a descrição da Casa do Sono, as várias figuras que lá habitam, né? O grande Senhor Sono e os filhos, né? O Morfeu, o Fobétor, o Fântaso, cada um com uma função diferente. E aí o Morfeu, que é responsável por simular as figuras humanas, sobe, né, para a superfície e vai até a casa da Alcione, toma a forma do Ceyx, acorda ela no meio da noite e diz: tá vendo, eu sou o Ceyx aqui, eu já estou morto. Você pode sair amanhã cedo, sair ali, você vai ver na praia o meu corpo. Aconteceu assim, aconteceu assado. Isso. E ele manda um arco-íris para dizer onde ele está. Eu não entendi direito o que é esse risco no céu. É um arco-íris, né? Da própria Íris. A Íris é a representante do arco-íris. A Íris do arco-íris tá certo. Sim. Claro. E aí vai, levanta, pranteia, te veste de luto, não deixa que eu afunde ao Tártaro Inane sem ser chorado. Então o Morfeu toma a voz e a imagem do Ceyx para se despedir dela, para que ela possa ter paz. Isso é muito bonito, né? Ela levanta, chora, vai buscar o corpo, luto, não tem, né? E não tem nada lá, porque ela, né? Só que ela vai até a praia. Ela se lamenta, ela faz os gestos típicos do lamento antigo, dilacera as vestes do peito, fere o próprio peito, bate no rosto, arranca os cabelos e tal, e se revolta com aquela sombra, dizendo que era uma sombra, mas ao mesmo tempo sabe que era real e era verdadeira, e vai até a praia. Quando ela vai até a praia, ela vê alguma coisa boiando, e é o corpo dele. É o corpo dele. E aqui a gente vê todo o processo da elaboração do luto, né? Quer dizer, os deuses entendem que para ela ter paz ela precisa se despedir, que ela precisa ter o corpo e saber que ele morreu, que ela precisa saber que ele morreu, precisa fazer a despedida, precisa ter o corpo, precisa fazer os ritos, né? Que é a elaboração desse luto, né? Que é a despedida física ali da coisa toda, né? E aí ela é tragada aqui pela melancolia nesse final, porque ela quer que morra junto, né? Enfim, ela quer morrer junto, se atira num penhasco, né? E é transformada, ela e o Ceyx, em Martins Pescadores, não é isso? Ela vira uma Alcione e vira um Martim Pescador, né? A Alcione não é o Martim Pescador? Aqui, o Martim Pescador é na história seguinte, a última aqui, do Ésaco. Que é transformado... Desculpa, tô confundindo. Tudo bem, é muita história, muito nome normal. Eu também não lembrava dessa diferença aqui da última história. Mas, de qualquer modo, terminando aqui com a história da Alcione, ela vai até o corpo e daí a transformação acontece enquanto ela está tocando o corpo e se lamentando naquele corpo, e ela começa a bicar o corpo, de repente ela se percebe uma ave. E os dois viram aves, né? Os dois viram aves e vivem juntos porque os deuses se compadecem deles, né? É muito bonita essa história. Uma das minhas favoritas. Perfeito. E aí, por fim, termina com o Ésaco, não é isso? Que é esse, sim, virou Martim Pescador. Desculpa. Uma história bonita que vai fazer a transição para o ciclo troiano,
Perfeito. No livro 12. Daí do 12 em diante, de fato, a gente vai ver a mudança bastante grande de tom na narrativa, em que a gente vai para os grandes heróis, os heróis da Guerra de Troia, e depois a chegada deles em Roma, e a gente vai ver uma pequena Ilíada, uma pequena Eneida, uma pequena Odisseia, até o fim do livro 15. Perfeito. Então, cara, lemos aí mais 2 livros que são incríveis, inclusive. Então estamos aqui lendo o nosso livro das Metamorfoses do Ovídio. Espero que vocês tenham gostado do Ovídio. E é isso, pô. Obrigado mais uma vez por você estar aqui, Rodrigo. Imagina, sempre obrigado, um prazer receber você para esses vídeos que são verdadeiras aulas, cara, sensíveis e muito argutas também sobre essa leitura que é maravilhosa. Eu sei que a galera que está assistindo o pessoal está lendo e comenta lá para ver o que Não, a gente está até atrasado, porque é uma galera que se propôs a ler, já terminou de ler e não ficou esperando os vídeos saírem não. Assim, é bom, porque agora dá para ver os vídeos e só Exato, ver só se concorda recapitular com a gente ou se a gente está falando bobagem. Exato. E é isso então, galera. Se inscrevam no canal, ajuda a gente lá no Catarse como sempre. Dá os comentários se vocês quiserem. Um abraço e tchau. Obrigado. Let's ride.